Para quem apoia um clube de divisões inferiores, não é novidade que cada dia é uma nova batalha. Com falta de investimento, vendo todos os anos os melhores jogadores serem contratados por clubes maiores, com exibições que correm o espectro do agradável ao aterrorador, é de facto uma vida difícil, esta que os adeptos dos clubes das ligas menores têm, mas também uma muito divertida. O ambiente é simplesmente fantástico, onde existe uma proximidade ao plantel e mesmo ao jogo em si que é impossível em qualquer outro lado. E é deste ambiente ardente que vêm histórias tão surreais que nos custam a acreditar. Por exemplo, no que toca a ambiente ardente, há uma equipa inglesa que teve uma das suas figuras mais altas a deitar fogo ao próprio estádio. Ainda não conhecias esta história? Junta-te então ao MTL e já vais descobrir tudo. Mas antes deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Damos por nós em Doncaster, uma cidade do sul do condado de Yorkshire, sendo esta a segunda maior do condado, logo atrás de Sheffield, batizada Doncaster devido ao rio Don que a atravessa. Dá casa a cerca de 150 mil pessoas. Estas mesmas suportam o clube maior da sua cidade, o Doncaster Rovers. Um dos clubes mais antigos de Inglaterra, foi criado em 1879, contando portanto com 143 anos de história. Mas apesar de ser um emblema antigo, as conquistas que conseguiu ao longo dos anos acabam por não ser tantas como os momentos menos bons que passara. Com 4 campeonatos da League One, 3 campeonatos da League Two e um troféu da EFL, ou também conhecido como Papa John's Trophy, é um troféu disputado pelas 64 equipas da League One e da League Two, onde, não parecendo assim um troféu tão interessante, podemos destacar vencedores como o Southampton, o Swansea, o Bournemouth e o Wolverhampton. Isto numa competição instaurada apenas em 1986, para se ter a noção do quão complicado é o futebol inglês. Vamos a um registro curioso. Os Rovers entraram para o Guinness por participarem naquele que é o jogo mais longo da história. Era 1946 e o jogo contava para a taça no tempo regulamentar. O marcador mostrava um empate a 2 bolas entre os Rovers e a equipa de Stockport County. E mesmo após um prolongamento de 2 partes de 10 minutos, o resultado não se alterou. Ora, diziam as regras da altura que se iria decidir o vencedor do encontro pelo golo de ouro, mas durante os 203 minutos que se seguiram, nenhuma equipa encontrou as redes da baliza, sendo assim o jogo parado devido à escuridão que entretanto se instalara. Perante isto, muitos dos adeptos que estavam a assistir foram às suas casas beber o seu tradicional chá e ainda voltaram para ver o jogo. Mas a história começa a ser contada um pouco mais tarde, já nos anos 90. Ken Richardson, um milionário que ganhou o seu dinheiro numa empresa de fabrico de sacos que fundara, chegaria ao clube de Yorkshire já com uma pena suspensa de 9 meses e uma proibição de entrar num hipódromo por cerca de 25 anos. Richard tinha como grande paixão as corridas de cavalos e, mais que isso, as apostas que fazia neles, sendo que na altura, entre outros espectadores, considerado um dos apostadores com mais lucro, onde fazia cerca de 400 mil libras atuais por ano. Mas o que ao princípio parecia sorte, revelou-se num conjunto de esquemas que o milionário inglês engendrara para lucrar nas suas apostas. O caso que acabou por revelar a razão de tanta aposta ganha de Richardson acontecera nos finais dos anos 80. Ora, o então homem comprara um cavalo de 2 anos e decidiu inscrever este numa corrida com cavalos da mesma idade, onde apostou bastante dinheiro no seu cavalo. Porém, na altura da corrida, o amuleto de Richardson nunca chegou a entrar na prova, entrando no lugar deste um cavalo mais velho e possante que os demais. Ao não estar envolvido no esquema, o jockey que montava este cavalo puxou ao máximo e acabou a prova com uma distância de 20 jardas, levantando imediatamente suspeitas, ditando assim a sentença sobre isto tudo. Agora impedido de participar nas corridas de cavalos, Richard precisava de algo para se entreter e surgiu na sua cabeça o futebol, comprando um clube das divisões nacionais, o Bridlington Town, clube este que também iria atingir a falência devido a problemas legais e financeiros num futuro próximo.
É nesta altura então que chega a Yorkshire, comprando então a melhor equipa do distrito, o Doncaster Rovers, onde mesmo com adeptos estando bem cientes do historial, que agora o seu novo dono tinha, perante uma época de decadência e o risco de saírem das principais ligas inglesas, acabariam por dar o benefício da dúvida a um milionário. Onde a primeira coisa a ser trazida pelo empresário foi um plano de 5 anos, onde colocaria o Doncaster na Premier League, divisão onde nunca na sua história tivera estado. Plano este que, como podem calcular, nunca seria realizado, sendo que na cabeça de Richard estava apenas uma coisa, a construção de um novo estádio, onde, dizia este, seria o que levaria o clube a novos palcos. Ora, na altura, os Donnies jogavam no Bellevue, famoso por ser o campo de maiores dimensões no futebol inglês, onde ocupava uns 100 metros por 66. Era também considerado o melhor relevado do país, de sua majestade, fora da capital. Mas, em verdade, as condições do estádio em si não correspondiam às do relevado. A lotação estaria nos meros 4.900 lugares, muito longe dos 40.000 que poderiam assistir em 1938, à altura de obras feitas no estádio, devido a problemas financeiros e também ao encerramento da sua bancada principal por razões de segurança. Perante isto, Richard viu uma oportunidade, venderia então o icónico Bellevue e construiria um novo e grandioso. Mas surgia apenas um imprevisto na frente do empresário, o estádio que tentava vender não era seu nem do clube. Pertencia à cidade de Doncaster e, como podem calcular, as figuras políticas da cidade ficariam chocados quando viam sinais de vende-se no estádio que pertencia à então metrópole. Rapidamente contactaram e impediram Richardson de vender uma propriedade que não era sua, levando a uma grande revolta do milionário inglês. Via agora também um número de fãs do seu lado, que nos olhos destes Richardson tentava apenas impulsionar o clube para novas instalações e objetivos, enquanto o governo da cidade o estavam a prender. Mas o que se segue acabaria com qualquer sentimento de carinho dos adeptos do Rovers. Em junho de 1995, pouco tempo antes após a tentativa de venda do estádio, a população de Doncaster acordara com o seu estimado estádio em chamas. Ora, pois bem, o empresário contratou um soldado das Forças Especiais Britânicas para incendiar o estádio que recentemente tentara vender, pagando-lhe 100.000 libras. O milionário procurava reaver o dinheiro investido nos Rovers através dos seguros do estádio e mais tarde iria vendê-lo para quem o quisesse reabilitar e acabaria, tal como o episódio da corrida de cavalos, por não ser apanhado se não fosse um pequeno pormenor. O militar deixou o seu telefone no local do crime e, mesmo antes da polícia localizá-lo, no seu telemóvel tinha uma mensagem que dizia: "O trabalho está feito", direcionada a Ken Richardson, sendo imediatamente preso, mas gozou de liberdade 2 anos até ser presente a um juiz. Durante este mesmo tempo continuaria no clube, onde os resultados em nada surpreendem, foram desastrosos. Acabaria por ser despromovido em 1998 com uma diferença de golos de 83 sofridos para marcados, juntando isto a um enorme fosso financeiro e a venda dos seus melhores jogadores ao desbarato, onde também se pode juntar o caricato episódio onde o próprio Richardson despede o treinador e assume o comando, perdendo o jogo por 3-0. Os adeptos não morriam de amores pelo dono do clube. É só então passado 2 anos que Richardson seria condenado por 4 anos devido ao incêndio que causou, e no dia em que esta notícia veio a público, os adeptos do Doncaster corriam para as ruas, onde fizeram um funeral para Ken Richardson, que levara o clube à miséria. Felizmente, os males causados por este vigarista não foram irreversíveis e este ancião clube inglês aos poucos foi voltando para os palcos principais do futebol britânico, chegando já várias vezes ao Championship. Hoje em dia encontramos os Donnies na 22ª posição da League One, lutando pela manutenção, mas ao menos não está a lutar contra as chamas. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.